No Viva Saúde de hoje, a gente vai conversar sobre a importância da terapia ocupacional no benefício a crianças e a indivíduos atípicos. Na edição do Viva Saúde de hoje, a gente vai conversar sobre uma área que é muito importante para contribuir não só com crianças, mas com indivíduos atípicos, que têm algumas necessidades. É a terapia ocupacional. Para conversar sobre esse assunto, eu já apresento a nossa convidada de hoje. Antes, eu quero agradecer nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A gente conversa hoje com a terapeuta ocupacional Leidiane Marjorie Dalforno. Acertei o sobrenome, Leidiane? Sim, acertou. Bem-vinda ao Viva Saúde. Muito obrigada. Para que a gente possa conversar sobre essa área tão importante, a gente vai entender por quê, sim, né? Mas que muitas pessoas aqui talvez ainda não conheçam tão bem. Quem tem essa demanda, né? Quem tem filhos com certas necessidades, te conhecem já, conhecem o teu trabalho, sabem da importância da terapia ocupacional. A gente vai entender melhor por quê. Inclusive, aqui no Centro Médico da Unimed Tubarão, a gente tem agora uma sala toda equipada, né, com recursos aí que vão beneficiar principalmente essas crianças, né? Sim. Queria começar, então, te perguntando o que faz a terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela trabalha a ocupação humana, o fazer humano, né? O que as pessoas precisam, necessitam e gostariam de realizar e por alguma impossibilidade não conseguem. Nós trabalhamos muito para dar, né, para o indivíduo, para o paciente, muita autonomia e independência para que ele consiga, né, no seu dia a dia, realizar o básico de suas atividades de vida diária. Ah, interessante. Inclusive, a gente conversava antes de começar a gravar, né? Que essa área, aqui na nossa região, ela é difundida, mas não tanto quanto em outras regiões, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, dessa... Isso é uma graduação, na verdade, né? Sim, a terapia ocupacional é uma graduação da área da saúde, né? Onde são 4 anos e meio, 9 semestres da graduação. E aqui em Santa Catarina, eu acredito que tem ainda só na faculdade de Joinville a formação. Mas nos demais estados tem mais locais que formam. Então, de certa forma, é um pouco mais conhecida. Sim, tu estava me dizendo que os pais, né, as mães, os pais que têm crianças que a gente pode dizer atípicas, né? Eles já conhecem bem essa área, né? Sim, já lançam sim. mão desses recursos para contribuir com a maior autonomia dos seus filhos, né? Como é que isso se processa, Leidiane? Então, a criança, né, com diversas patologias, né, indiferente da patologia, chega até nós, terapeutas ocupacionais, de várias formas, seja encaminhado por neuropediatra, pelo próprio pediatra, ou por algum outro profissional que atenda a criança, né, se ela tem algum problema motor, né, alguma dificuldade motora, pode ser o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, que nos encaminha. A criança chega... É avaliado, feito uma anamnese primeiramente, né, uma coleta de dados com os pais ou responsáveis, e a partir daí nós traçamos um plano terapêutico para trabalhar em cima daquela patologia e das necessidades que essa criança tem. Principalmente transtorno do espectro autista, que é TEA, né? Sim. Que tem sido cada vez mais difundido, porque os casos realmente, né? O diagnóstico tem sido cada vez mais apurado, eu imagino, né? Sim, o diagnóstico hoje em dia, né, do espectro autista tem sido realizado cada vez mais cedo, né, mais precoce do que anos atrás, né? E assim, teve o crescimento do percentual de crianças com TEA vem crescendo muito e até hoje, infelizmente, a gente não sabe exatamente se tem uma causa né, específica. Então, a gente faz tratamentos com crianças que têm autismo, síndromes raras, o trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, paralisia cerebral, diversas patologias. Ou apenas um atraso no desenvolvimento global, né? Que aí são crianças que vêm, a gente faz um tratamento, digamos, suponhamos, sei lá, um NX de sessões, e a criança futuramente recebe alta.
Falando um pouquinho dessa sala, que é uma sala especial, toda equipada, né? Quem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a sala, viu que realmente ela é diferenciada. Sim. Ela tem recursos, né? Muito lúdicos, inclusive, né? Recursos aí muito modernos para que aquela criança ela possa se desenvolver e voltar, ou melhor, e ter a sua autonomia, né? Sim. Como é que é essa sala? Explica um pouquinho pra gente. A sala que a Unimed de Tubarão tem hoje em dia é uma sala equipada com equipamentos de integração sensorial, que é específica da área de terapia ocupacional. Nós trabalhamos basicamente com crianças com TEA, né? A questão sensorial de cada criança é diferente, né? Dos 7 sentidos, auditivo, visual, propriocepção, sistema vestibular, olfativo, gustativo. E aí a gente trabalha com TEA, mas a sala oferece também a oportunidade da terapia convencional associada, né, quando a criança precisa algum outro método. Por exemplo, eu tenho especialização em ABA também, que é um método que nós trabalhamos com criança com TEA. Agora eu vou ter o curso do BOBAT, concluindo, que a gente trabalha com crianças que têm uma certa hipotonia, né? Por exemplo, síndrome de Down tem bastante hipotonia, né? Não tem o controle muito do tronco. Então, nós trabalhamos esses métodos também. Esses métodos, então, eles contribuem para que essa criança se sinta mais segura, tenha mais percepção do seu, enfim, do seu espaço. É isso? Sim. Uhum. É isso mesmo? Sim. Passando também, a gente sempre dá uma devolutiva para os pais, para que esse trabalho seja feito em conjunto, não só, digamos, né, naqueles 30, 40 minutos ou 1 hora em terapia, né? Os pais dão sequência em casa com algumas orientações e no ambiente escolar também, se a criança frequenta. O estímulo é muito importante, né? Sim, o estímulo é muito importante. Para essas crianças. E que seja contínuo, né? A gente conhece histórias de crianças que têm uma vida, né? Podemos dizer assim, normal. Sim. São sociáveis, têm assim, uma percepção do mundo, assim, né? Sim. Que favorece muito, né? Cada uma delas. E isso tem muito a ver com o estímulo, né? Sim, nós trabalhamos para que a criança tenha uma maior autonomia e independência. Que, né, leve a vida como qualquer outra criança. Inclusive, a terapia ocupacional, essa regularidade, né? Essa prática dessa terapia, ela contribui para que a criança possa frequentar muitas vezes a escola regular? Sim, a maioria das minhas crianças, né, chegando na idade escolar, todas frequentam o ensino regular. Qual é a faixa etária que tu atende? Hoje eu tenho crianças de 10 meses até idosos de 76 anos. Começa cedinho? Sim. 10 meses, com 10 meses, o pediatra muitas vezes percebendo ali algum sinal, algum traço, né? De alguma patologia que não seja diagnosticada durante ou a gestação ou após o parto, a criança já vem. Por exemplo, a síndrome de Down, né? Hoje em dia já é intrauterino, né? Muitas vezes diagnosticada. Sim. Ou, né? Quando não, logo ao nascer. Aí essas crianças já são encaminhadas diretamente, né? Para os profissionais e inclusive o terapeuta ocupacional. Já recebi crianças com 20 dias. Com 20 dias? Sim. Um síndrome de Down com 20 dias. Como é que é na prática, assim? Quando tu recebe uma criança, um bebezinho, né? É curioso isso, porque o bebezinho, né? Tudo muito novo. Os próprios pais, muitas vezes, têm, né? Estão aprendendo, né? Como é que é na prática, quando eles chegam pra ti, assim? Então, dependendo, né, da descoberta dos pais, se já foram preparados, digamos, anteriormente, quando, né, no ultrassom, descobriu o intrauterino, ou se foi, né, aquela descoberta logo após o parto, né, ao nascer. Às vezes ainda, né, os pais vêm receosos porque a criança é muita novidade, tudo né, tudo muito novo para todo mundo. Sim. A criança chega, eu faço a coleta de dados, né, da criança com os pais. Geralmente, quando é novinho, assim, muito pequenininho, os pais permanecem durante todos os atendimentos. Quando é pequenininho, a gente faz estímulos de reflexo, né? Ver se todos os reflexos estão... a criança apresenta todos os reflexos daquela idade, daquela faixa etária dela. Muitas atividades lúdicas, né? Nessa primeira etapa.
E assim começa o trabalho do plano terapêutico. Conforme a criança vai crescendo, né, vai dando uma devolutiva, a gente vai avançando. Tu falaste que o teu atendimento tem sido também para pessoas em fase mais adulta Sim. e idosos, inclusive, né? Sim. Eu imagino que a abordagem seja diferente, né? Sim, Com o mesmo objetivo, para dar autonomia, para trazer mais segurança, enfim, para, né, mais independência, que sim. independência é muito importante, né? Acho que na fase do idoso, que o idoso está vivendo, né? Ele ter essa sociabilidade, né? Vamos dizer assim, Sim. ter essa autonomia, né? Como que é essa abordagem quando a gente fala de um idoso, por exemplo? Os idosos que eu atendo hoje em dia, porque hoje em dia no Brasil, né? Eu acho que no mundo o idoso está vivendo cada vez mais, Sim, né? sim. Então, com isso também surgem algumas Demandas, né? Sim. Eu estou atendendo uma demanda pós-AVC, né? Que aí a pessoa fica com algum lado, né, comprometido um pouco mais que o outro, e aí nós trabalhamos com técnicas específicas, né, de atividade de vida diária, para que aos poucos ele vá retornando à sua vida normalmente. Interessante, a terapia ocupacional, então, ela contribui também nesses casos. Sim, Pós-AVC. Pós-AVC, alguém que sofre algum acidente, né, que tem alguma intercorrência, por exemplo, que precise de órtese, que tem alguma amputação, alguma coisa desse nível. Ah, isso também? Sim. Que equipamentos que tu tens ali que são utilizados tanto na fase da infância quanto com os idosos? Então, para a primeira fase da infância, né, tem todos os equipamentos lúdicos, tem piscina de bolinhas, tem todos os brinquedos lúdicos que eu procurei, de encaixe, brinquedos que estimulem a criança a pensar o raciocínio lógico, atenção, concentração. E do idoso, né, a gente trabalha bastante coisas da vida diária. Por exemplo, pós-AVC vai ter um lado mais, digamos que foi comprometido, né? Vai ter que voltar a ter todas aquelas funções. Escovar o cabelo, higiene pessoal, alimentação. Ele vai ter que se readaptar novamente ao ambiente para que consiga realizar de alguma forma ou da melhor forma possível que ele consiga. O teu trabalho, então, eu auxilio em tudo isso. É fazer esse estímulo. Sim. Reensinar, de certa forma, né, ao idoso novamente a fazer essas atividades. Deve ser gratificante, né? Muito. Esse trabalho. Muito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque assim, a gente está falando aqui de autonomia motora, sim, né? Mas tem vários aspectos aí da independência, né? Inclusive psicológica, né? Sim, e social também, né? Como é que é isso, assim? Como é que é isso no processo de terapia ocupacional? Então, né? A questão da psicologia, né? A gente, quando percebe que o paciente precisa de um estímulo a mais ou de um acompanhamento, a gente encaminha para o profissional de psicologia. Questão social, a gente tenta inserir ao máximo todos os nossos pacientes na questão social. Que ele consiga ir ao shopping, que ele consiga ir ao mercado, à escola, né? Ou ao que ele desejar, porque todo o ser é ocupacional, né? E todas as pessoas, de uma certa forma, somos todos iguais, Nós né? precisamos estar em atividade, isso, né? Com certeza. Esse processo, ele imagino também que ele seja muito particular. Sim, né? De cada indivíduo. Essa abordagem é particular, né? Não é assim, a fórmula é essa, você se encaixa. Não. Ao contrário, né? Sim. Como é que esse aspecto do processo, assim, tu faz esse diagnóstico inicial, já tem um encaminhamento. Já vem com encaminhamento do profissional. E geralmente a criança já vem com o diagnóstico fechado, né? Pelo neuropediatra ou pelo pediatra. Mas né? faz essa anamnese que tu falaste. Na anamnese né? é uma coleta de dados, né? Sim, desde a gestação, eu peço, né, para a mãe ou para o responsável que venha, né, desde o período de gestação até hoje em dia, né? Se a criança vem com 1 ano, que terapias que ela já fez lá fora, aonde que ela frequenta, se ela está indo na escola, como que é a questão social dela na escola, a interação com os colegas, com os amigos, se no caso a criança já tem irmãos, se teve alguma intercorrência durante a gestação. Então, toda a anamnese é feita toda essa coleta. Quais são os médicos da criança, se toma medicamentos, questão de alimentação, o sono da criança. O comportamento dela. Comportamental, isso. E aí, tu olha para aquela criança, para aquele indivíduo de uma maneira muito particular. Sim, individual.
Não é porque deu certo de um jeito com uma criança que vai dar certo com outra criança do mesmo jeito. É isso? Exato, isso. Eu imagino também que isso implique em um tempo também, né? Porque a gente estava falando aqui dos idosos, muitas vezes essa questão comportamental eu imagino que influencia bastante. Será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Sim, né? sim. Isso eu imagino que influencia. Esse processo também ajude ele a pensar, né, a entender que, opa, eu posso. Sim, com certeza. Eu tenho esse estímulo, eu posso. Sim. Isso é bem significativo, né? Muito. E o tratamento, às vezes, né, a gente quer uma resposta imediata. E às vezes nem sempre é isso, né? É a médio ou a longo prazo que a gente vai ter isso, um retorno, né? Seja tanto da criança ou do idoso, né? De quem estiver em tratamento. Sim, sim. Isso é colocado para os pais, assim? Porque os pais, imagino, têm uma grande ansiedade, sim, né? Pra ver os pais geram uma grande expectativa, né? Sim, mas às vezes são passos, que nem a gente fala, de formiguinha. Passos pequenos, né? Mas que quem conhece a criança, convive, vê os ganhos e os benefícios que essa criança está tendo. Esse processo também envolve a fonoaudiologia, a fala, a comunicação verbal? Sim, sim. Eu trabalho muito em conjunto com a fonoaudiologia, né? Questão de comunicação que a gente fala. Às vezes a criança não tem a comunicação verbal, mas ela tem outra forma de comunicação. Seja ela, né, uma comunicação alternativa, que de alguma forma ela vai me comunicar o que ela está querendo, o que ela está desejando naquele momento. Mas a fala também é estimulada. Sim, mas aí tá nesse processo. Tá nesse processo, né? Porque no atendimento a gente fica a todo momento, né, tentando estimular e puxar a criança. Mas questão de comunicação verbal é bem destinada à área de fonoaudiologia. Que a gente tem esse trabalho em conjunto, em equipe multiprofissional, né? Sim, é interessante essa abordagem também, né? A gente falou dos bebezinhos, né? Imagino que talvez tenham pais, mães, né, em casa, ouvindo a nossa conversa ou assistindo, né? Sim. E tentando entender, poxa, mas o meu filho, eu não tinha conhecimento desse recurso, tem agora essa sala, essa profissional que eu estou conhecendo hoje, né? Tem um tempo mínimo para acessar esses recursos? Ou, meu filho tem 10 anos, tem 15 anos, pode lançar mão desse recurso também? Pode procurar auxílio nesse sentido? Sim, com certeza. Lógico, né, que quanto mais cedo a procura vier, né, mais benefícios e resultados a médio prazo terão. Sim. Mas é indiferente se a criança chegar, por exemplo, com 10 ou 15 anos... Tem recursos para ela também. Como é que é essa relação com os especialistas? Assim, eles já... Bom, imagino que eles saibam, né, que isso já foi... Esse recurso está disponível, né? Isso é uma via de mão dupla também, né? É importante para eles também que os seus pacientes acessem esse tipo de recurso, né? Sim, hoje em dia, todos os profissionais de todas as áreas, né? Seja fonoaudiólogo, devido também ao trabalho em equipe multiprofissional, né? Os médicos, todos conhecem a área de terapia ocupacional. Eu tenho uma troca muito grande com todos esses profissionais, né? Temos vários pacientes em comum. E eu acho que isso quem ganha somos nós e os pacientes também, né? Porque é uma troca muito válido. Se o paciente está bem assistido, né? Com todos os recursos que tem disponíveis, para ele também é muito positivo, né? Agora, falando de recurso, falando dessa sala, uma sala totalmente equipada, né? Que é um ganho, né, para a nossa região. O que isso representa para o paciente daqui, com essa nova sala? Eu acredito que para o paciente, né, tanto de Tubarão quanto da região, que eu atendo as crianças também, de outros municípios que vêm, é um ganho maravilhoso, né? Porque antes já tínhamos alguns outros profissionais, e aí em setembro do ano passado foi inserido o setor de terapia ocupacional aqui na Unimed. Mas o público, ele não acessa diretamente, né? Ele precisa desse encaminhamento. Sim. As buscas vêm, né? Ou pelo profissional a fonoaudióloga atende, vê que a criança tem alguma necessidade, o neuropediatra, o pediatra e alguns outros profissionais. Alguns chegam até mim por algum outro meio e aí eu mesma consigo encaminhar também a criança para o atendimento. Falando sobre TEA, transtorno do espectro autista, a gente sabe que não é o tema central aqui da nossa conversa, mas é inevitável a gente falar, né? Sim. Porque mais e mais casos surgem, né? A gente sabe que tem os níveis de... Eu vou falar aqui como leiga, né?
um caso mais severo, outro mais moderado, né? Tem atendimento para todas essas demandas. Sim, para É todas as possível demandas. atender um caso mais severo de autismo? Sim, sim. Inclusive eu tenho, né? Eu tenho as crianças do leve até o moderado ou mais grave, né? E o atendimento para todos, né? Como é que é o atendimento de um caso mais severo? Primeiramente, a gente tem que conseguir estabelecer o vínculo, né, com essa criança para que ela possa, desde o segundo ou terceiro atendimento, consiga vir e entrar, né, que seja acompanhada ou sozinha já, né, estabelecendo o vínculo. E aí a gente vê quais são as necessidades dessa criança, o que ela precisa, né, quais são as disfunções sensoriais que ela tem, né, e as necessidades, e o que os pais veem também como, né, o que eles gostariam que essa criança realizasse ou fizesse, né, no momento ou futuramente. E aí a gente traça o plano terapêutico e começa os atendimentos, e vai realizando ao longo do tempo os atendimentos. O plano terapêutico, ele prevê um número de sessões. Isso, nós traçamos metas e objetivos. Por exemplo, em um mês nós temos que atingir o objetivo dela estar sentando sozinha. Né? Se eu não consigo, o próximo mês a gente trabalha até conseguirmos atingir esse objetivo, né? Ele pode... Bom, a gente já falou aqui, né? Que ele pode ser rápido, pode ser um pouquinho mais demorado, Sim, pode ser sim. médio prazo. Normalmente é médio, longo Sim, prazo. sim. Tem que entender isso, né? Falando dos pais, assim, como é que é o teu relacionamento com os pais? Porque os pais, eles são decisivos nesse processo, né? Sim, sim. A princípio, eu acredito que eu tenha um bom relacionamento com todos os pais, né? Tem que ser um pouco psicóloga também. Sim, sim, uma boa ouvinte, né? Sim. Porque às vezes eles precisam também que a gente escute eles, né? E dê, né, um feedback que seja, né? Quando eu busco a criança, né, eu tenho alguns pais que relatam, eu não queria sair, mas foi só o momento de eu dizer que era para atendimento da tia Lê lá no Unimed que ele veio. E os pais também são sempre participativos. Eu tenho pais muito participativos, né, e colaborativos com os atendimentos das crianças. Isso faz toda a diferença. Com no certeza, processo. com certeza. Eu imagino também que esse acolhimento que eles recebam por parte, né, dos profissionais também seja decisivo para eles, Sim, faz né? toda a diferença. Porque é uma oportunidade também para conversar, para entender melhor Sim, para ter essa o troca, caminho, né? A Isso, jornada do seu filho, aham. né? Essa troca. Tu lida também com irmãos, assim, os irmãos também participam desse processo, quando muitas vezes não apresentam essas peculiaridades, mas eles contribuem também? Sim, sim. Então, alguns casos, quando o irmão né, tem um bom vínculo com a criança, consegue, né, despertar coisas na criança que eu não consiga, o irmão entra junto no atendimento para ter essa interação com essa troca com a criança. Tem essa flexibilidade. Sim, sim. Eu falei de psicóloga, um pouco psicóloga, mas não, né? Tem as psicólogas que fazem esse trabalho, mas eu quis dizer assim... Mas no momento de necessidade, de ouvinte, a gente é um bom ouvinte. E muitas vezes de ser essa referência também de aconchego, de acolhimento, de segurança, né? Isso faz bastante diferença, né? Sim. Da mesma forma, eu imagino que o ambiente escolar também colabore com esse processo, né? De que maneira, assim, é possível gerar essa conscientização, tê-los também como cooperadores nesse sentido, né? Sim. Então, o ambiente escolar é fundamental também, porque boa parte do dia, né, a criança passa na escola, né? Sim. Boa parte ou até alguns em período integral. Que os professores, né, tenham bastante conhecimento, busquem, né, recursos para que essa criança se sinta o mais acolhida e incluída nesse ambiente escolar, porque inclusão hoje em dia, né, a palavra de ordem, né? Isso. E a criança, né, consiga realizar as tarefas, né, sejam adaptadas ou não, dependendo da necessidade da criança, no ambiente escolar. Bom, a gente está falando aqui imaginando que tudo, né, sempre redondinho, a criança chega, os pais cooperam com o processo, sim, entendem, né? Mas eu imagino que tu também lide com as crianças mais resistentes, sim, que muitas vezes, né, não aceitam de cara esse processo, né? Como é que é esse desafio? Realmente é um desafio, né?
Porque tem crianças que demoram, né, para estabelecer o vínculo. E aí não é, a gente sabe, né, o relato dos pais também, que não é só conosco, com outros profissionais também. Mas aí é a individualidade de cada criança. Tem crianças que no primeiro atendimento já estabelece o vínculo e tá tudo certo. Mas tem algumas que demoram 1 mês, 2, 3 meses ou até meio ano para estabelecer o vínculo, Isso né? é normal. E é normal, né? Porque a criança, né, a gente tira ela, de certa forma, da zona de conforto dela, né? Sim. É sempre difícil sair da zona de conforto, né? Sim. Mas é sempre positivo. Sim. Né? Isso Os para ganhos todos são... os indivíduos, né? E Isso. não é diferente para essas crianças que têm esse tipo de necessidade, né? Sim. E têm esse recurso para contribuir com a sua autonomia, com a sua independência. Isso, a exato. gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Quero te agradecer, te fazer mais uma pergunta. Quem tiver curiosidade para conhecer a sala, é possível? Sim, em forma de agendamento, né? A gente vê uma possibilidade de vir conhecer a sala de terapia ocupacional. Porque ficou realmente muito bonita, Ficou. né? Muito bem estruturada, algo diferenciado que vale a pena, né? Pelo menos conhecer. Sim, né? Ter uma com conversa certeza. aí com os profissionais, contigo. Vale muito a pena conhecer essa área da terapia ocupacional, Sim. né? Para que isso possa beneficiar seus filhos também, sua família. Muito obrigada, Lidiane. De nada. Espaço está sempre aberto. Tá Obrigada. bom? Seja sempre bem-vindo ao Viva Saúde. Muito obrigada. A gente agradece também a sua audiência, esperamos que você tenha gostado dessa conversa, agradecemos os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred, desejamos a você muita saúde e até a próxima edição do Viva Saúde.